Episódio 2. Considerações sobre roteiro e personagem. Sejam bem-vindos à segunda unidade do nosso podcast que aborda a astrologia como ferramenta de criação de personagens. Nesse segundo momento, vamos abordar os fundamentos básicos de um roteiro de cinema. Esses fundamentos servirão para podermos entender o personagem dentro da estrutura do roteiro. Antes de começar, gostaria de afirmar um pensamento pessoal sobre o roteiro. Para mim, o roteiro é um documento de produção que serve para convencer. Com ele você irá convencer um patrocinador, os avaliadores de um edital ou até mesmo seus amigos de que o seu filme merece existir. Ele é um documento intermediário entre a visão de um autor sobre uma história e a sua materialização na imagem como filme. Ele tenta traduzir uma visão ou imaginação em palavras para que depois essas palavras sejam traduzidas na linguagem audiovisual, imagem e som. O roteiro possui uma ligação com as artes temporais, pois descreve uma história que se desenrola no tempo de projeção de um filme, e também tem ligação com elementos das artes espaciais, como a pintura e a fotografia, pois descreve minimamente o que será visto no quadrado das telas de cinema, TV ou celulares. A estrutura. A estrutura de um roteiro possui alguns elementos chaves que são necessários para entender como ele funciona, principalmente no sentido temporal. A estrutura básica de um roteiro possui atos, sequências e cenas. Esses são elementos estruturais, pois são delimitados de maneira mais ampla para que você possa preencher com as especificidades da sua história e dos seus personagens. Ou seja, esses são elementos de contexto onde você preencherá com conteúdo. Sid Field defende no seu famoso livro O Manual do Roteiro que todo filme tem 3 atos, o que eu concordo. Todo filme inicia de alguma forma, se desenvolve de alguma forma e finaliza de alguma forma, início, meio e fim. Toda arte temporal possui esses elementos, seja numa música, numa performance ou num filme. Sobre início, meio e fim, acho importante diferenciar que podemos encarar essas 3 partes do ponto de vista da história e do ponto de vista da projeção na tela. Existem 2 conceitos para diferenciar essas 2 instâncias, a fábula e o enredo. Na fábula, temos a história contada em ordem cronológica e no enredo temos a história apresentada na tela. Nem sempre a ordem de eventos da fábula coincidirá com o enredo. Você pode começar a contar sua história da morte de um personagem e depois ir desenvolvendo a história até revelar a causa de sua morte, como no filme Crepúsculo dos Deuses. É com essa diferenciação que podemos entender a fala de Jean-Luc Godard. Todo filme tem início, meio e fim, não necessariamente nessa ordem. Para Sid Field, os 3 atos correspondem à introdução, ao desenvolvimento e à conclusão. Na introdução, você apresenta sua história, seu filme, seus personagens principais. No desenvolvimento, você aborda a sua história, seu personagem indo atrás de conseguir alguma coisa e enfrentando conflitos para conseguir. Na conclusão, você mostra como a sua história se resolve após chegar a um ponto de tensão máxima e as consequências e mudanças que resultam de toda a situação. Outro elemento importante definido por Sid Field são os pontos de virada, que são elementos que ligam um ato ao outro. Dessa forma, possuímos 2 pontos de virada, o primeiro na fronteira entre o primeiro e o segundo ato, e o segundo na fronteira entre o segundo e o terceiro ato. Geralmente, no primeiro ponto de virada, acontece algum evento que tira o personagem de sua normalidade e o joga para dentro da história que vamos acompanhar. Um exemplo é quando Nemo é capturado em Procurando Nemo, fazendo com que seu pai tenha que salvá-lo. Outro exemplo é quando Riley se muda de casa indivertidamente. O segundo ponto de virada acontece geralmente quando o personagem resolve agir após compreender com sua jornada como deve agir para resolver seu conflito. O segundo ponto de virada faz com que o filme entre em seu clímax, e é aqui que o enfrentamento definitivo acontece. Dentro de cada ato, encontramos sequências, que são as unidades narrativas menores que os atos, mas maiores que as cenas. As sequências são conjuntos de cenas definidos por um tema em comum, como a sequência de um casamento, a sequência de um assalto ou a sequência de apresentação de um personagem. Às vezes eu analiso filmes prontos. Existem filmes que possuem um número bem maior, podendo chegar a 20 ou mais. Sid Field também afirma que os pontos de virada geralmente são sequências do filme, no final de cada ato. As sequências são compostas por cenas. As cenas possuem uma particularidade interessante que as delimita. Elas são unidades espaço-temporais, ou seja, a cada mudança de local ou de tempo, devemos pôr um novo cabeçalho e iniciar uma nova cena. Se seu personagem sai da sala para a cozinha, há uma mudança de cena. E se seu personagem dorme de tarde e acorda de noite, há uma nova cena.
Isso acontece porque as cenas são unidades muito importantes para as gravações, e quando se muda o ambiente, a equipe e o equipamento precisam mudar de local, e quando se muda o tempo, é necessário montar um outro esquema de luz. A cena talvez seja a unidade mais importante da história, pois é nela que a história realmente acontece. É na cena que fazemos as escolhas de lugar, de tempo, personagens, situações e eventos. Os atos e as sequências servem a propósitos mais temporais do que espaciais na arte do roteiro. Atos e sequências delimitam em termos gerais o que vem antes e o que vem depois. Já as cenas servem a propósitos tanto temporais quanto espaciais. É nela que criamos o conteúdo da história, os locais, cenários e ações. 2. O personagem. Sobre o personagem, dois elementos merecem destaque, como já vimos na unidade anterior do curso. Esses elementos são sua biografia e sua biografia projetada. Sendo a biografia a história pregressa do personagem antes do filme começar e a biografia projetada a parte da vida do personagem que vemos na tela. Se a sua história é sobre João se apaixonando por Maria, o que vai aparecer na tela é o que tem relação com o amor de João e Maria. Os eventos passados influenciaram na história, pois o que forma o personagem, sua personalidade, é a sua biografia. Outra classificação para o personagem vem da teoria de Sid Field, que separa o personagem em 3 dimensões: a dimensão pessoal, a profissional e a privada. O privado se relaciona ao comportamento do personagem quando está sozinho. O pessoal se relaciona ao comportamento do personagem com as pessoas mais próximas e suas relações diretas. Já o profissional é o seu comportamento em relação às suas responsabilidades e o seu papel social. Em resumo, até agora vimos as unidades estruturais dos atos, sequências e cenas e os pontos de viradas da história. Em relação ao personagem, vimos a sua biografia projetada e as suas 3 dimensões: profissional, pessoal e privado. 3. A biografia. Agora vamos falar um pouco mais sobre a biografia do personagem, pois é nela que podemos utilizar a linguagem astrológica com finalidades criativas. Sid Field define a biografia do personagem como toda a sua história de vida, desde o nascimento até o momento em que o filme começa. Ele, inclusive, afirma que, se for necessário, você pode incluir um pouco da vida dos pais do personagem ou até mesmo incluir informações sobre suas vidas passadas. Isso vai da vontade de cada escritor. Algo que acho importante na hora de escrever uma biografia de personagem é enxergar a vida dele como uma linha narrativa, mesmo que aparentemente várias coisas aconteçam ao mesmo tempo. Essa perspectiva de linha narrativa dá ao escritor a mesma visão que temos de um roteiro inteiro, uma estrutura linear preenchida com conteúdos. Um exemplo: todo personagem tem um momento de nascimento, isso é o contexto. A maneira que esse nascimento se desenvolveu será o conteúdo. Foi um parto no hospital? Foi um parto com uma parteira? O pai estava presente? Já existia alguma expectativa em cima dele? Ele é abandonado ao nascer? Todas essas perguntas podem ajudar a preencher essa parte da linha do tempo do personagem. Alguns elementos que parecem não existir na vida do personagem podem ser entendidos pela sua ausência. Um exemplo: todos os seres humanos têm pais. Se o seu personagem é um órfão que nunca conheceu os pais, ele desenvolve alguma relação com esse contexto. Talvez veja em outras pessoas a figura paterna ou a figura materna. Continuando o nosso trabalho sobre a linha de tempo da vida do personagem, podemos começar a dividir sua extensão de vida em períodos. Eu uso um modelo retirado do neuromarketing. Nesse modelo, há uma divisão das etapas de vida do ser humano para relacionar o comportamento do consumidor com a neurologia. Nossa finalidade é outra, mas a divisão dessas etapas é útil. Nas primeiras fases de vida do personagem, teremos 3 setênios, períodos de aproximadamente 7 anos. Em cada um desses setênios, há eventos e condições psicológicas que podem influenciar na vida de seu personagem. Falarei resumidamente de cada um. No primeiro setênio, temos o período do nascimento até a troca dos dentes. O que pode ter acontecido com o seu personagem durante esse período? Nesse período, há a amamentação e a construção da relação com os pais. A criança aprende imitando os responsáveis, então a relação com os pais pode ajudar a criar bases de comportamento. Nesse período, há também a entrada na escola. Estudar conteúdos de psicanálise e psicologia ajuda a compreender essa parte da vida do ser humano. No segundo setênio, que dura aproximadamente dos 8 aos 14 anos, o personagem começa a ganhar um entendimento de economia, saúde, dinheiro e responsabilidades. Ele começa a considerar a sua individualidade e o seu individualismo. Há também um aumento dos hormônios e o começo da compreensão da sexualidade. Nessa etapa, a criança aprende bastante imitando o comportamento dos professores. No terceiro setênio, que vai dos 13 e 14 aos 20 e 21 anos,
A criança começa a buscar aceitação social. Começam também os dilemas da adolescência. O adolescente tem mais consciência do seu corpo através das mudanças corporais da puberdade e inicia uma busca pela independência. Nessa fase, a imitação de comportamento se relaciona aos artistas e aos amigos. Em seguida, temos 3 etapas da evolução psicobiológica dos seres humanos: a fase juvenil, a fase adulta e a fase de maturidade. Na fase juvenil, compreendida entre os 21 e 30 anos, há um amadurecimento psicológico. O jovem adulto começa a ter que lidar com fatores ambientais e sociais para manter suas necessidades, como trabalho, eventos e amizades. Ele começa a se preocupar com sua sobrevivência social, financeira, psíquica e emocional. Entende finalmente a verdadeira responsabilidade dos trabalhos e dos estudos e começa a buscar seu posicionamento perante os papéis sociais. Na fase adulta, entre os 30 e os 49 anos, há uma grande evolução intelectual e uma queda biológica. O adulto busca consolidar as suas posições conquistadas e adota uma visão mais generalizada do mundo. Nessa fase, ele possui uma autocrítica constante. Ao aproximar-se dos 50 anos, vai se aproximando de um estado de maior criatividade. Quer se aventurar em novas experiências, mas, em contrapartida, aumenta sua preocupação com os riscos. A partir dos 50 anos, temos a fase de maturidade. Nessa etapa de vida, a energia biológica está direcionada para a intelectualidade e para a espiritualidade. As pessoas ganham uma visão mais holística da vida e preocupam-se mais com riscos, evitam conflitos e consequências desnecessárias. Essas fases compõem um modelo destinado a fins mercadológicos, e personagens podem desviar dessas formas, mas este é um bom início para que você tenha um ponto de partida de reflexão. O que você for criar a partir daí é por sua conta. (4) Biografia projetada. Em vista da vida do personagem no decorrer da história, é necessário delimitar alguns pontos para poder defini-la. Os eventos da vida do personagem durante o filme terão bastante relação com o que será mostrado. Voltemos ao exemplo de João indo atrás de seu amor, Maria. Precisamos definir quais são os 3 atos e os 2 pontos de virada. João vai atrás de conquistar o amor de Maria. Essa frase resume o que será mostrado durante a projeção do filme. Quem é João? Como ele vai atrás de seu amor, Maria? E qual o resultado ou consequência de suas ações? Isso está ligado aos 3 atos: apresentação, desenvolvimento e conclusão. Também temos que definir quais são os 2 pontos de virada, os elos entre os 3 atos. No primeiro ponto de virada, teríamos que responder alguma pergunta do tipo: como Maria entrou na vida de João? Ou como Maria retornou à vida de João, caso eles já se conhecessem antes. Pronto! Temos o que acontece na vida de João durante a história. Os rumos tomados pela história vão ser reflexos dos eventos da vida descrita da biografia do João. Se ele teve algum trauma amoroso em sua pré-adolescência ou adolescência, é provável que ele seja tímido ao se relacionar com Maria, por exemplo. A partir daí, você deve preencher os atos com sequências que ilustram pontos-chave da narrativa. Mantenha em mente que estamos falando de uma história sendo apresentada numa estrutura linear, que corresponde à projeção das imagens na tela. Alguns exemplos: uma sequência de abertura, uma sequência onde apresentamos o passado de João, uma sequência onde ele conhece Maria, uma sequência onde os pais de Maria se mostram contra a relação, uma sequência onde João descobre que Maria vai viajar a intercâmbio e assim sucessivamente. Depois de criar as sequências, vamos preenchendo-as com cenas para depois escrevermos o roteiro dentro dessa estrutura. A união entre a biografia e os eventos mostrados no filme compõe o personagem. Vale pensar também que o personagem terá algumas especificidades relacionadas ao seu gênero. Se ele for mulher ou homem cis, por exemplo, passará por situações que se relacionam à biologia e a como a sua cultura enxerga os gêneros. Se o personagem for uma pessoa trans, passará por conflitos diferentes também. Para a criação de personagens, sua criatividade e seu conhecimento acerca do humano serão de muita utilidade. Vale a pena explorar esse assunto nos seus estudos. Chega ao fim o 2º episódio desse podcast. No primeiro episódio vimos a introdução do assunto e no 2º episódio vimos alguns fundamentos básicos do roteiro cinematográfico e do personagem. Espero vocês no 3º episódio, onde discutiremos os fundamentos da astrologia e do símbolo. Créditos: roteiro e locução, Érico José. Produção e edição, Marcos Rogério. Captação de áudio e produção, Rayane Richelli. Referências: O Simbolismo Astrológico, de Oswald Wirth. Manual do Roteiro, Sid Field. Story, Robert McKee. O Mundo da Astrologia, Luiz Rodolfo Vilhena. Teorias do Símbolo, Tsvetan Todorov.
O Tarô e a Viagem do Herói, Raju Banshaf. E o Livro da Mitologia, de Philip Wilkinson, coleção Globo Livros.